Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta sexta-feira da quarta semana da Páscoa, dia em que nos recolhemos para meditar mais profundamente sobre como anda a nossa conversão e como podemos pedir a graça, de mais nos afastar do pecado para mais viver na virtude. Então, rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos dê a compreensão sobre esse Evangelho, que nesse dia mais uma vez apresenta a bondade, a misericórdia, a doçura de nosso Senhor Jesus, para que venhamos a fazer esse compromisso, como falávamos ontem, de perceber que de fato o Senhor coloca tanto respeito e tanto amor em suas ovelhas que nos faz decidir se nós seremos do seu rebanho, do seu pastoreio ou não. Decidir se ouvimos e reconhecemos a sua voz ou se manteremos o nosso coração afastado do nosso Senhor Jesus. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que no dia de hoje nos favoreça o entendimento para com esse Evangelho, para que mais mergulhemos ainda na bondade e na ternura do coração de Jesus, mas também saibamos fazer mais compromisso de vida para com Ele. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de corresponder à Tua vontade. Dai-nos um coração, Senhor, que mais busca a Tua verdade, a Tua palavra, o Teu amor, a Tua presença, e mais se recolhe, se refugia diante deste mundo tão perverso e tão caótico, buscando em teu coração não apenas uma nova forja, mas também consolo. Dai-nos, Senhor, a graça de nesta sexta-feira, em que o Senhor nos chama mais à meditação e ao recolhimento, termos a capacidade de recolher o nosso coração partido em tantas preocupações, para que de fato meditemos unicamente no vosso coração e no que o Senhor deseja fazer por nós. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos meditar, sobre o Evangelho de hoje, que está narrado em João 14, versículos de 1 a 6, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando tiver ido preparar um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus irmãos amados, mediante tudo que o Senhor Jesus apresentou para a gente nessa semana sobre seu amor, seu carinho, sobre ser nosso pastor, nosso mestre, aquele que nos conduz, de verdade para a salvação, e de perceber que ele toma um compromisso contundente por isso, porque ele diz: Eu dou a vida por minhas ovelhas. Então, além de fazer isso, o Senhor Jesus se preocupa em nos encorajar, nos lançar em uma esperança tão grande, tão firme, que hoje os primeiros versos desse Evangelho confirmam isso. Primeiro, não perturbe o vosso coração. E de fato, meus irmãos, cada um de nós, vivendo em nossas paixões, concupiscências, em nossos erros, a gente se vê tão privado que o que nos sobra é uma perturbação sem fim. Então,
O homem que não repousou ainda o coração em Deus, o homem que não descansou a sua alma no Senhor, o homem que ainda não percebeu-se amado, não se entregou a esse amor, não tomou da ceia, proposta por Jesus naquela mesa, naquele banquete que se repete a cada dia, todos os dias. O homem que não fez isso, ele tem uma perturbação imensa no coração, porque ele quer dar conta de seu anseio e necessidade de vida, sabedoria, de plenitude, de graça, de perdão, de companhia, de propósito, sentido de vida, mais do que de ética, do que de moral, do que de leis. O homem precisa de amor. A natureza, a essência que o constituiu, que o criou, é amor, é Deus, é divina. Então o homem precisa divinizar-se. Ele precisa perceber que ele foi feito do pó desta terra, mas que seu coração, a sua alma, todo o seu ser deseja, aspira o alto. Então, o homem vai ter uma imensa preocupação, sendo nós, aquilo que sempre fomos, tendo a alma do mesmo tamanho que Deus a fez, Temos a mesma natureza desde o princípio. O homem, como é que dá conta de tanta necessidade? Em diante de tanta privação, como é que o homem vai dar conta de tudo isso que aspira o seu coração? A sua essência clama, deseja, urge por isso de uma maneira muito grande. Então, ou o homem desiste num grande pessimismo, numa terrível tristeza, porque percebe que é incapaz, ou o homem torna-se indiferente pelo cinismo diante disso, Então, existem até filosofias de vida que colocam tal pensamento filosófico como sendo compatível diante desta aspiração de sua alma, que seria uma proposta existencialista, nihilista, seja lá o que for. Ou você relativiza a sua própria essência, negando essa essência e aí rebaixando a sua expectativa, rebaixando o seu sentido, o seu propósito, a um ponto em que a relativização vai fazer com que você pense que não há propósito, que não há sentido, que não há Deus, que não há fé, que não há esperança ou caridade que venha resolver tais anseios, que a gente vai voltar ao pó da terra do qual Deus nos chamou à vida e à graça sem ter feito nada, sem ter completado coisa alguma, Enfim, existe esse tipo de relativismo que tenta rebaixar. Ou você tenta considerar que não, que a sua alma realmente aspira a essa verdade, a essa beleza, e aí você vai começar a procurar. Mas não se voltando ao convite de Jesus, aí o que vai acontecer com você? Você vai tentar substituir isso por outro Deus, Então, pode ser o materialismo, pode ser a sexualidade, pode ser a fama, pode ser o dinheiro, e logo logo você vai descobrir ouro de tolo, você vai descobrir o vazio, desta idolatria do seu coração. Você vai perceber que esse Deus não preenche, a sua essência, não é do tamanho da sua alma, nem maior do que ela, Então, é isso. Então, a nossa solução, a nossa medida está dentro de algo que Jesus nos convoca hoje. Não perturbe o vosso coração, Ou seja, tenha uma paz em ser amado, tenha uma certeza, uma firmeza, uma esperança concreta, uma fé robusta, uma caridade muito ardente, Não perturbe o vosso coração. Então, o Senhor nos chama a um certo descanso, um certo repouso nesse sentido. Não é que a luta não seja árdua, Porque a partir daí você vai lutar contra pecados, paixões, más inclinações. Sua alma vai começar a trabalhar bastante
até que você aqueça, né? Que você entre em forja, que o fogo, a brasa incandescente do amor venha a moldar em você o próprio coração de Cristo. Então, o trabalho vai ser grande. Amém, graças a Deus. Mas será um trabalho da graça, né? Do amor de Deus sendo infuso em nós e nos convidando à retidão de vida e à santidade. Ok, ótimo. Mas o coração em paz. E é aquela alegria que Jesus falava ontem, né? Sede felizes por saber, né, que nós não somos maiores do que o Senhor. Ser feliz em perceber-se que eu estou aqui numa posição de ser amado, de ser conduzido por Deus para essa verdade. E hoje, Jesus reaquece e reafirma essa esperança. Primeira coisa, não perturbe o vosso coração. Depois, tende fé, ou seja, tende bússola, tende caminho, deixai a vossa razão ser iluminada pela fé. Tende fé em Deus, o Pai, né? Tende fé em mim também. Então, e depois ele começa a falar sobre essa esperança que nasce naquele que tem fé, naquele que repousou o seu coração em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria. Ou seja, existe lugar para esse repouso, existe lugar para a sua alma, existe lugar eterno para o sentido e propósito de vida. Isso não vai acabar com a morte. A morte não vai apagar sua essência, não vai apagar seu legado, não vai apagar a sua decisão, a sua escolha, né? Se não fosse assim, eu teria dito. Então, Jesus está querendo dizer aqui, existe toda razão para ter fé. Existe também toda razão para ter esperança. E existe toda razão para deixar o coração ser inflamado pela caridade. Porque se não fosse assim, eu teria dito. E eu vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver preparado esse lugar, voltarei e te levarei comigo, a fim de que onde eu estiver esteja também vós. Ou seja, esse lugar preparado pelo Senhor, lugar do repouso, lugar onde eu sou pleno, onde eu conhecerei plenamente a minha essência e ela vai ser plenamente saciada, é um lugar em comunhão com Cristo. Eu farei parte com Ele, né? Então eu estarei unido a Ele, né? Eu vos levarei comigo a fim de que estejam vocês também em mim, né? Ou seja, também no Pai. E ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho é conhecido porque Jesus deixou esse caminho conhecido, ali solidificado na igreja, né? Por isso que a pergunta de Tomé é tão válida. Como é que nós reconheceremos esse caminho se não sabemos para onde vai? Ou esse lugar ainda da beatitude, né? Que já começa hoje na nossa conversão, começa hoje nesse tempo presente, começa agora nesse Kairos, mas também há de se cumprir plenamente na eternidade. Como é que nós chegaremos lá se ainda não sabemos o que é essa santidade, não sabemos o que deveremos fazer ou como atender a isso? Jesus fala, sabem sim. Por quê? Porque eu revelei. Porque eu sou esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus deu toda a sua palavra, toda a sua doutrina, todo o seu coração, deu o seu corpo, deu o seu sangue, deu os sacramentos essenciais, o perdão, a absolvição, deu-nos a Eucaristia, deu-nos o batismo, deu-nos o mandamento para que na igreja tenhamos nossos pecados curados, doenças curadas, tenhamos a nossa alma encorajada para o reino dos céus. Então, o que essa leitura aqui faz para nós é arrumar toda a casa. Jesus dá um impulso para tudo isso que ele já revelou em si. Ele já revelou ser o modelo, ser a meta, ser a forja. Precisamos ser como Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então eu sou esse caminho que eu fiz revelar, eu sou a verdade plena, plenificada pelo Pai, eu sou a vida, ou seja, é alimentando-se do meu amor, do meu corpo, do meu espírito, da minha carne, do meu sangue, é fazendo aliança com esta comunhão que tereis a vida eterna. E se não comerdes o meu corpo e não beberdes o meu sangue, não terão a vida em si. É o que Jesus nos fala no capítulo de João 6. Nunca se esqueçam dessa palavra. Pronto. Tendo nos dito isso, então agora Jesus dá o impulso, dizendo para nós
Em outras palavras, né? Não perturbes o seu coração. Tem de paz, tem de fé, tem de caridade. Eu prometo, né, que existe lugar para todo o seu coração, para toda a sua alma. Esse lugar é feito por mim, por minhas mãos. Eu que esquadrinhei perfeitamente o seu coração, sei também como que ele vai se encaixar eternamente para plenamente ser saciado. E você estará comigo. O lugar onde eu faço o repouso para o seu coração, repouso esse ativo e vivo, é junto de mim. É como se Jesus abrisse uma loja no coração dele mesmo para te encaixar. E na imensidão desse Deus, desse Senhor, desse mestre, desse pastor, caberá a imensidão da tua alma. Olha que forte. Nós somos inseridos dentro de Jesus, na essência de Jesus, na verdade, na integridade de Jesus. Por isso, a nossa esperança tem que ser grande. De quê? De nos limpar, de nos despregar deste mundo. Para mim, essa palavra é como se Jesus dissesse, como ele já disse, né, em outra passagem, vamos-nos daqui, nos retiremos daqui, lançai o vosso coração ao alto, aspirai as coisas celestes, sede santos como meu Pai é santo. Amai com o amor com que eu vos tenho amado, vamos-nos daqui depressa, né? Nos despreguemos, nos desgrudemos desse lodo, desse pinche que reveste muitas vezes o nosso pensar, o nosso agir, os nossos desejos e paixões. Vamos. É como se fosse uma palavra assim, encorajadora. Só que Jesus promete, então, um lugar dentro dele mesmo, no seu coração, uma loja, uma casa, uma morada para você, pertencente a ele mesmo. Isso não lança em nós a esperança? Com certeza. Com certeza. Teve um vídeo desses aí do feed, né, do Instagram, que eu assisti um dia desse. Achei belíssimo. Era de uma mulher americana falando sobre a experiência do pastor, né, que é o tema da meditação dessa semana. E ela falava que muitas vezes acontece, né, na natureza de a ovelha abandonar, né, a ovelhinha, né, porque existe uma rejeição ali por algum defeito natural, biológico, né? Quando ela nasce, a ovelhinha nasce com algum defeito e tal, e ela rejeita. E aí é certo que vai morrer, né? Porque não vai ser nutrida, não vai ser amamentada, não vai ser protegida. Então o pastor tem que ir lá, pegar aquela ovelha, né, levar para casa, amamentar, limpar, cuidar, né, fortalecer. E depois, quando essa ovelha corrigiu o tal defeito natural, né, ela vai sendo reinserida no rebanho devagarinho. E aí ela já tem capacidade para viver, né? Mas acontece muito que esta ovelha rejeitada, né, pela sua mãe, pelo rebanho, esta ovelha, sempre que escuta a voz do pastor, diante de todo o pastoreio, né, é aquela que vai primeiro. Então primeiro vai aquela ovelhinha. Tô emotivo esses dias, mas de fato essa realidade é muito cara ao coração, né? Essas ovelhinhas que foram rejeitadas assim pelo rebanho, pela mãe ali, né? Pela genitora, digamos assim, ela atende mais rápido ao chamado. Não é que o pastor ame aquela ovelha rejeitada mais do que as outras, mas é porque aquelas ovelhas aprenderam, né, a ouvir melhor a voz do pastor e a reconhecer como são amadas e a reconhecer seu valor nele. Então é óbvio que ela se aproxima mais, sai menos, é mais fiel, ela é mais presente, ela encontrou mais repouso para a alma dela, para a alma, né? A alma da ovelha que somos nós, claro. Para a alma dela no pastor.
né, em Jesus, no nosso caso. Então, é isso que Jesus hoje quer lançar em nós, essa esperança, sabe, de conhecendo a sua graça, seu coração, sua misericórdia, seu amor, sua natureza, o tamanho de sua alma, sua beleza, a gente se sinta assim como essas ovelhinhas que foram rejeitadas pelo rebanho, mas acolhidas pelo bom pastor. E isso lança em nós uma esperança que não nos faça sair do rebanho, né? Não nos faça abandonar a verdade, nem o coração nutriz do nosso Senhor Jesus. É o que essa narrativa, né, me faz recordar. Precisamos aprender a confiar em Deus, né? Porque Ele nos tem amado de uma maneira muito ímpar e de uma maneira resolutiva em nosso coração, que preenche verdadeiramente a nossa alma. Então, amar a Deus é realmente diferente de amar qualquer outra coisa. O Senhor resolve, né, essa equação de nossa alma. Ele coloca algo, na verdade, até maior do que o que pode ansiar os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, nosso entendimento. Deus é maior do que isso tudo. Ele é maior de uma maneira que nada é tão grande, né? Então, é por isso que esta palavra de Jesus lança em nós esperança. Eu lembrei aqui até de um grande autor que eu sou muito fã, né? Que é o Tolkien, que ele escreveu um conto sobre tudo que ele tinha criado e sobre a ansiedade, o desejo de fazer aquilo tornar-se realidade, né? Então, vocês sabem, ele é o escritor de O Senhor dos Anéis e outros contos maravilhosos e é muito católico, muito devoto, e ele criou tudo isso durante muitos anos da vida dele. Talvez ele tenha gastado mais de 15 anos criando tudo isso, uma geografia, uma história, personagens, enredo, língua. Ele criou uma língua, né, para esta fantasia, para essa Terra-média. E tudo isso para o capricho de fazer uma coisa bem feita, mas que tivesse repercussão na eternidade, né? E aí, ele fez um conto antes de escrever, de botar no papel O Senhor dos Anéis. Ele fez então um conto de um homem, né, que era um artesão e cujo desejo dele era fazer algo mais simples, né, que era fazer uma folha perfeitamente como ele a viu, né? Todos os detalhes, as cores, as nervuras, os traços, os contornos, como a luz incidia naquela folha. Ele escolheu muito bem as cores e trabalhou, se esmerou, mas veio a morte e ele não completou tal obra. Mas quando ele chegou no céu, ele viu não apenas aquela folha pronta, mas uma árvore inteira. Por quê? Porque ele passou a vida tentando, pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação, pegar uma folhinha e torná-la eterna. Mas esse trabalho de fazer isso, de corresponder aqui na Terra por algo que seja eterno, que é a nossa função de vida, é a nossa vocação, foi compreendido por Deus, e Deus, na eternidade, deu a ele a graça de ver a árvore inteira, né, com várias folhinhas iguais àquelas que ele batalhou em vida para concluir e não teve tempo, digamos assim, mas teve todo o suficiente para entender a importância de trazer algo eterno que se eternize em Deus e se eternize na vida eterna, no coração de Jesus, né? Então, o paraíso dele era tão escrivinhado por Jesus que Jesus o deu a graça de ver aquela árvore pronta, né? Da mesma maneira, o Tolkien conseguiu transpor para o papel parte, né, digamos assim, do universo que Deus o compreendeu. Talvez a morada eterna, né, na qual o Tolkien já foi contemplar, ao escrevinhar a morada do Tolkien, né,
Jesus tenha feito contemplar aquilo que estava apenas no seu coração e ele queria trazer para a eternidade, né? Ou seja, os valores, a amizade, a família, a beleza da virtude, da coragem, da honra, do amor, da imitação de Cristo, né? Então, tenho certeza que Jesus surpreendeu Tolkien ao acolhê-lo na morada eterna que ele preparou para ele, o que na vida dele fez sentido. O que faz sentido na sua vida, né? Já se perguntou isso? O que é caro, belo ao seu coração? Tenha certeza, Jesus está ali escrivinhando, né? Medindo, fazendo a tua morada, preparando o teu coração. Então, o convite de Jesus é maravilhoso. Vamos-nos daqui, né? Saiamos desta esperança um pouco mais fechada deste mundo para a esperança eterna. Tenho certeza que se assim tivermos essa esperança, a nossa vida tem um ritmo diferente na terra. Tem uma eficácia diferente nessa terra. Mas para a grande esperança de estar ao lado de Jesus eternamente, pois Ele tem preparado para nós algo que nos surpreende, né? Deus abençoe você, tenha um santo dia e até mais. Tchau.